Então, boa noite a todos. Continuando aqui para contar as novas, né? Já começa a nossa semana jurídica essa semana. E eu prometi para os meus alunos que eu quero a participação em massa. O professor Perdigão disse que eu vou bombar a semana jurídica, mas vou bombar mesmo. A semana jurídica, então, começa. E eu quero a participação de todos vocês, tá bom? Quem fizer perguntas interessantes, viu? Não é para chegar e falar assim, o que é o direito? Tá? Não é para fazer isso, é para fazer perguntas interessantes. Então, quem fizer perguntas interessantes, tá bom? Vai ganhar um ponto extra na disciplina. Então, isso também está valendo para direito de família. Combinado? Então, eu vou acompanhar. Não, um ponto já está bom demais. Um ponto extra por uma pergunta legal. Olha só, então, eu quero a presença de vocês, a participação na nossa semana jurídica. Eu já soube que as inscrições estão encerradas. Então, quem já se inscreveu, se inscreveu. Quem não se inscreveu, corre, que às vezes dá chance ainda de pelo menos entrar lá na sala de aula e fazer uma perguntinha e ganhar um pontinho extra na minha disciplina, tá? Não é um ponto por pergunta, não. É um ponto pela participação, tá bom? Então, vocês participem, ok? Prestigiem. Amanhã cedo é com o professor Ismanioto. Gente, uma palestra com o professor Ismanioto, tudo bem que ele vai presidir a mesa e tudo, mas uma palestra com o professor Ismanioto, mesmo ele presidindo ou não, já vale a participação. Então, não deixem de assistir. Tá? E eu também vou assistir a todas as palestras da nossa semana jurídica. Eu vou ficar lá, ó, anotando o nome dos meus alunos que estão participando. Fulaninho ganhou ponto. O Guilherme fez uma pergunta interessante, ganhou ponto. O Wagner também. A Letícia e por aí a Ludmila. Então, eu vou lá anotar todo mundo que vai ganhar os pontinhos, beleza? Então, não deixem de participar da nossa semana jurídica. Na semana passada, continuando então, nós começamos a falar de alimentos. Tirei até uma dúvida do Wagner aqui antes da gravação, que ele perguntou sobre a perda, quando que você perde o direito a alimentos, tá? Então, tá lá no 1708, com o casamento, a união estável ou o concubinato do credor, tá bom? Cessa o dever de prestar alimentos, mas cuidado. Cessa a partir daquele momento. Mas lembra que eu falei para vocês que o seu direito de alimentos, ele é irrenunciável? Tá? Digamos, por exemplo, que o filho foi emancipado para poder se casar. Tá? Ele tinha 16 anos, foi emancipado, se casou, os pais param com aquele dever de alimentos. Digamos que ali, 2, 3 anos depois, ele se separe. Ok? A esposa não tem condições de arcar com alimentos para o marido. Ele já tem mais de 16 anos, ele foi emancipado, ele tem mais de 18 anos, ele também não tem condições de arcar com seu sustento. E aí? Não é porque ele casou que ele vai deixar de ter direito a alimentos, tá? Então, isso eu já falei para vocês que na minha família tem caso para tudo, né? Isso aconteceu, por exemplo, com a minha cunhada. Quando ela e o meu irmão se separaram, meu irmão não tinha condições de pagar uma pensão alimentícia para ela teve que ajuizar uma ação contra o pai, para o pai poder pagar alimentos, tá bom? Então, cuidado quando você for ler um artigo que fale sobre isso. E lembrem-se, numa prova de marcar X, você vai seguir o que está escrito no Código Civil. E o Código Civil diz que, com o casamento, a união estável ou concubinato, esse dever de alimentar, ele cessa, tá? Mas não é o que nós temos observado na prática. O dever de alimentar, ele vai seguir se aquela pessoa ainda estuda, se aquela pessoa ainda não fez 24 anos e está estudando, então ela ainda precisa dos alimentos pagos pelo pai para ela poder se manter, tá bom? Então, nós vamos responder algumas questões hoje e vamos esclarecer um pouquinho mais das dúvidas, tá bom? Então, lá no 1708 vai falar das hipóteses em que essa
esse dever de prestar alimentos, ele vai acabar, tá bom? Ele vai ficar suspenso, vamos colocar assim entre aspas. E aí o Wagner também trouxe a hipótese do parágrafo único, que é o caso de indignidade. A indignidade nós vamos ver de novo, eu vou falar bem rapidinho, tá, Wagner? Nós vamos falar isso de novo lá, na verdade, nós vamos tratar desse assunto lá em sucessões, ok? Então, você escreve aqui, ó, do lado do parágrafo único, você fala assim, ver artigo 1814, porque lá tem as hipóteses de indignidade. Então, o credor, ele só vai perder o direito a alimentos, tá bom? Essa relação aqui do parágrafo único, nos casos de indignidade, que estão lá no 1814. Beleza? Então, nós vimos na semana passada que alimentos não é só comida, não é? Alimentos é o seu direito à moradia, é o seu direito a estudos, ao seu direito a ter saúde, não é? Cultura, poder fazer uma viagem, isso tudo é alimento, é o seu sustento, é para você ter um mínimo de dignidade, ok? E aí falamos dos tipos de alimentos, dos alimentos provisórios, dos alimentos definitivos, dos alimentos provisionais, não foi? Eu já expliquei para vocês, quando vocês forem fazer uma ação de alimentos, vocês têm que pedir o valor dos alimentos provisórios e também os valores dos alimentos definitivos. Não é isso que você vai colocar lá nos seus pedidos, lá da sua ação? Semestre que vem, quando vocês estiverem fazendo prática simulada, eu tenho certeza que a professora vai passar uma ação de alimentos para vocês fazerem, tá bom? E aí lá você vai colocar lá nos seus pedidos, tanto os seus alimentos provisórios, quanto os seus alimentos definitivos, tá? E hoje eu fiquei de falar, de terminar alimentos, fazer alguns exercícios com vocês e falar daquela situação da prisão civil, não é, do devedor de alimentos. Já adianto, é uma prisão civil, tá bom? Não é uma prisão penal, é uma prisão civil. E essa prisão, ela vai cessar, você então vai deixar de ficar preso na hora que você fizer o pagamento, ok? Você fez o pagamento dos alimentos, deixou de ficar preso, tá? Mas a prisão do devedor de alimentos, ela é a última hipótese. Então, primeiro você vai tentar pegar todos os bens que essa pessoa tem, ok? Para depois promover a prisão. Combinado? Então, vamos lá para a nossa apresentação, nosso quadrinho de sala de aula. Vocês conseguem ver? Apareceu? Não? Sim? Ótimo. Então, vamos lá. Tá? Deixa eu entrar aqui também, porque aí eu não preciso sair todas as vezes que alguém fizer alguma pergunta, ok? Então, vamos lá. Alimentos, segunda parte. Então, vamos lá, prisão do devedor de alimentos. Ela é a última hipótese, ok? Ela é a última situação. Ela é um instituto já chamado desesperador, ok? Você já não consegue achar mais nada daquela pessoa. Não tem carro, não tem casa, não tem aplicação, não tem dinheiro em conta, o nome já está no Serasa, nada, nada, nada. A última hipótese, então, é a prisão do devedor de alimentos. Mas quando que vai caber a prisão do devedor de alimentos? Digamos que eu tenha alimentos para receber hoje, dia 8, tá? Dia 8, eu tenho que receber alimentos. Então, até às 23 horas e 59 minutos e 59 segundos, o dinheiro tem que entrar na minha conta. Combinado? Se, quando der meia-noite, o dinheiro não entrar na minha conta, eu já tenho um crédito alimentar. Eu já posso ajuizar uma ação de execução de alimentos e pedir a prisão do devedor. Tá bom? Então, a prisão por
a dívida alimentar, ela é a partir daquele momento em que você tem uma prestação vencida, ok? E eu não posso esperar mais do que 3 prestações atrasadas para poder ajuizar essa ação. Por quê? Alimento, a prisão, ela pressupõe que eu estou com uma necessidade. Pressupõe que eu preciso me alimentar agora. Digamos que seja para comprar comida da criança. Então, eu preciso agora de alimentos. Se eu passo 3 meses sem pedir alimentos, esses alimentos, eles perdem o seu caráter emergencial. Poxa, se eu esperei 3 meses, eu posso esperar 4, não é assim? Eu posso esperar 5, eu posso esperar 6, ok? Então, a partir do momento que eu tenho a primeira prestação vencida, eu já posso pedir a prisão, então, desse devedor de alimentos, tá? Isso está estipulado lá na súmula 309 do STJ, ok? Então, é a partir do momento que eu tenho a primeira prestação vencida, e eu só posso cobrar até eu ter 3 prestações. Partiu de 3 prestações atrasadas, perde esse caráter emergencial, esse caráter de urgência da prisão do devedor. Tá bom? Então, cuidado. Não é que depois de 3 meses de atraso você vai poder juizar essa ação. Não. É a partir do momento que atrasou, então eu tenho que receber o dinheiro hoje. Não me pagou hoje, amanhã eu já posso entrar com uma ação pedindo a prisão desse devedor. Tá bom? Aí o que o juiz vai fazer? O juiz vai lá intimar, vai citar essa pessoa. Qual que é a diferença de citação para intimação? Vamos lá, perguntinha. Qual é a diferença? Ah, o Wagner está fazendo uma pergunta aqui. Então, depois de 3 meses, não pode solicitar a prisão, né? Não, você pode pedir o pagamento, mas a prisão desse devedor, não. Tá bom? Então, se eu demorei 3 meses para cobrar esses alimentos, 3 prestações, tá? Cuidado. São 3 prestações. Digamos que a minha prestação é quinzenal, tá, Wagner? Digamos que essa minha prestação seja quinzenal. Eu só posso esperar, então, 1 mês e meio. Combinado? Então, assim, passou 3 prestações, eu já não posso cobrar a prisão desse devedor, tá? Não são 3 meses, são 3 prestações. Combinado? E aí o juiz, então, ele vai citar esse devedor de alimentos. Qual é a diferença entre citação e intimação? Na citação, eu vou chamar alguém para fazer parte daquela relação processual. Quando que acontece isso? No início, tá? Lá da ação. Isso mesmo, Letícia. E aqui na execução. Então, eu vou citar o réu lá no início do meu processo, para ele fazer parte daquela relação processual, e agora aqui na execução de alimentos. Porque eu já tenho uma sentença, seja uma sentença de um divórcio, por exemplo, ou seja uma sentença que apenas homologou um acordo de alimentos, ok? Então, eu já tenho uma sentença, agora eu preciso executar essa sentença. Então, o juiz vai citar esse devedor de alimentos para ele pagar o débito em 3 dias. Não pagou o débito em 3 dias? Olha que legal. Vai mandar penhorar tudo que tem no nome dele, seja na casa, o que tiver em conta bancária, o que tiver em instituição financeira, tá bom? O que tiver tudo. Gente, pausa para vocês darem uma olhada nisso daqui. Gente, olha isso daqui. Isso aqui não é de Deus, não, gente. Pelo amor de Deus. Voltando, então, passei já à vontade de vocês. Então, o juiz vai citar
o devedor para ele pagar em até 3 dias. Tá bom? Então, 3 dias. Citou, voltou a citação, foi incluída no processo, começa a contar 3 dias. Vocês já viram contagem de prazo, não já? Contra o prazo, então, 3 dias. Não pagou em 3 dias, ou ele não apresentou a documentação que comprove que ele já fez aquele pagamento, manda penhorar tudo. Tá? Vai penhorar até as cuecas dele, se for preciso, mas vai ter que dar um jeito, nome no Serasa, e aí vai. Não tinha dinheiro suficiente? Última situação. Vamos atrás dessa pessoa e vamos colocar lá no xilindró. Combinado? Mas aí vocês me perguntam, professora, como que ele vai pagar a pensão se ele está preso e ele não pode trabalhar, não é? Como? Ué, problema dele, ué, se vira, pega emprestado, tá? Pede para a família, se vira, não tem isso. Ele vai ficar lá. Ele vai ficar lá até pagar, tá bom? Mas é assim, ele vai ficar lá ad eterno, porque senão estava muito bom, não é? Para muita gente aí que deve alimentos. Ficava lá nos alimentos, ele ficava lá na prisão, não é? Ele tem nível superior, aí se ele tiver nível superior, ele vai ficar num lugarzinho melhorzinho. Normalmente ele vai ficar na delegacia, né? Dificilmente vai para Papuda, essas coisas, aí vai ficar num lugarzinho ali, recebendo comida. Beleza, é assim que ele vai ficar e ele nunca vai precisar pagar alimentos? Não, não é assim. Ele vai ficar preso até 60 dias, ok? Se nesse prazo de 60 dias ele não conseguir o dinheiro, olha só a situação. Se nesse prazo de 60 dias ele não conseguir pagar os alimentos que ele está devendo, tanto as parcelas que ele devia, até 3, mais as que venceram nesse período do processo e que ele ficou preso, vai ter uma nova negociação dos valores da pensão alimentícia. Olha a situação. Então, meninas, prestem atenção para vocês orientarem as clientes de vocês. O devedor de alimentos foi preso, tá? Ele não tem condições de pagar alimentos, mas ele quer fazer um acordo. Olha, eu estou devendo, sei lá, R$1.000. Eu quero pagar esses R$1.000 que eu estou devendo de 4 vezes. 5 vezes, né? Para ficar mais fácil, R$200. Tá bom? Aceite o acordo. Porque se ele ficar preso, mas você aceita o acordo mais para frente, né? Você deixa ele penar um pouquinho lá na cadeia uns dias. Se ele ficar preso até 60 dias, o juiz vai mandar renegociar o valor da pensão alimentícia. Porque mostrou que mesmo ele preso 60 dias, ele não tem condições de arcar com aqueles alimentos. Que realmente aqueles alimentos, naquele valor, ultrapassam a sua possibilidade. Então, meninas, prestem atenção. Prestem atenção. O que você vai fazer? Você deixa ele lá na cadeia, ó. 10, 20, 30 dias. Quando for lá, 40º dia, aí sim se aceita fazer um acordo, tá bom? Não faz acordo antes, não. Deixa ele penar lá na cadeia um pouco, que sempre aparece o dinheiro, é impressionante. Sempre que alguém vai preso, aparece o dinheiro. Que foi, Guilherme? Eu estou ensinando para vocês, ué. Que imagina então, Guilherme, é a sua cliente. Os seus honorários estão condicionados ao valor da pensão alimentícia. Já pensou por esse lado? E vai que reduz o valor da pensão alimentícia? Você? Então, o que você tem que fazer? Deixa lá o cara que está devendo alimentos 10, 20, 30 dias. No 40º dia, você faz um acordo. Beleza? Combinado assim? Tá? E o que o Código de Processo Civil vai falar lá a partir do 528? Que cumpriu, fez o pagamento ou fez um acordo de alimentos, acaba essa exigibilidade. Exigibilidade. Pronto, consegui. Exigibilidade. Tá bom? Então, pagou alimentos, cumpriu, então, aquela decisão. Sai da cadeia. Combinado? Tá? Então, aqui a tramitação
tramitação, como eu disse para vocês, recebida inicial, o juiz inicial da execução, lembre-se, já existe uma decisão judicial, já existe uma sentença que colocou fim àquela fase cognitiva. Seja uma sentença que o juiz foi lá, deu o despacho, deu as partes lá da sentença, tá bom? Fez o relatório, depois ele entrou quanto ao mérito e decidiu, ou seja, ou pode ser uma sentença que apenas homologou um acordo de alimentos, tá? Então, você já tem aquela primeira fase do processo regularizada. Então, agora você vai executar. Então, chegou aqui na nossa prisão do devedor, né? Ele está devendo até 3 prestações, lembrando que é prestação, não são meses, que a prestação pode ser de 10 em 10 dias, de 15 em 15 dias, de 20 em 20 dias, ok? Vai ter 3 dias para pagar o débito ou provar que o fez. Combinado? Não fez nada, ficou lá inerte, tenta pegar tudo que tem, tá bom? Tudo que tem. Coloca o nome no Serasa, no SPC e decreta a prisão, ok? E decreta a prisão. Observe que nós temos 2 prazos: 60 dias para alimentos provisionais, ok? Para aqueles alimentos provisionais que são decididos em juízo, e até 3 meses, até 90 dias, quando nós tivermos alimentos definitivos ou provisórios, tá bom? Então, o prazo vão ser 60 dias para alimentos provisionais, aqueles que decorrem, que surgem ao longo de um processo judicial, tá? E de 3 meses para alimentos definitivos ou provisórios. Combinado? Dessa decisão, anotem isso é importante, tá bom? Dessa decisão que decreta a prisão do devedor, cabe agravo de instrumento. Por quê que cabe agravo de instrumento? Vocês já viram recursos? Não, não é? Normalmente cabe agravo de instrumento para aquelas decisões interlocutórias. Combinado? Isso mesmo, Wagner. E aqui a prisão é uma decisão interlocutória, tá bom? A prisão em si não exime do pagamento das prestações, ok? A prisão, ela é um meio de forçar o devedor a pagar aquele débito. E aí eu pergunto para vocês, por que nós não acabamos com a prisão do devedor de alimentos? Já que acabou a prisão civil. Se acabou a prisão civil, por que não acabou a prisão de alimentos? Você sabe do que eu estou falando? Pacto de San José da Costa Rica, que o Brasil ratificou, e aí quando o Brasil ratificou, lei posterior revoga lei anterior, não é assim? Então, lei posterior revoga lei anterior. E o Tratado de San José da Costa Rica, ele trazia matérias de direitos humanos. Lá no Pacto de San José da Costa Rica, tinha aquela previsão de que nós não iríamos mais prender o depositário infiel. Vocês lembram disso? Vocês já viram isso? Por isso que hoje nós não falamos mais na prisão do depositário infiel. É aquele que deveria cuidar de um bem, que o juiz determina que ele é o responsável por cuidar de um bem, e ele simplesmente deixa de cuidar. Tá? Por quê? Porque o dever de alimentos também é uma garantia, também é um direito do cidadão. Ok? Então, o dever de alimentos também é uma garantia do cidadão. Então, você não pode acabar com o dever, que é o dever de alimentar, em prol de outro direito, tá? O dever de alimentos, ele é superior. Por isso que o Pacto de San José da Costa Rica acabou com a prisão, as prisões civis, com exceção da prisão do devedor de alimentos. Essa se mantém, tá? Porque o dever de alimentos, ele é superior.
não existe no nosso ordenamento jurídico direitos absolutos, tá? Nenhum direito é absoluto. O Norberto Bobbio, que é um estudioso dos direitos humanos, ele vai falar que só existem dois direitos que são absolutos, que é o direito da pessoa não ser escravizada e o direito de ela não ser torturada, tá? Então, esses direitos são absolutos. Então, eu não posso ser torturada e eu também não posso ser escravizada. Os demais direitos são todos relativos. Então, se nós colocarmos na balança a prisão civil e o dever de alimentar, ele é superior à prisão civil. Então, nós mantemos o dever de alimentar porque ele garante o mínimo da dignidade da pessoa, ok? Então, a prisão do devedor de alimentos, ela não vai eximir do pagamento daquelas prestações que estão atrasadas. Pelo contrário, ele vai ter que pagar as atrasadas e as que continuaram atrasadas ao longo do processo, tá bom? Alguma dúvida com relação à prisão do devedor de alimentos? Alguma dúvida? Não? Vamos fazer exercícios para consolidar o nosso estudo? Então, vamos lá. Primeiro exercício. Um minutinho aí para vocês darem uma lida. Enquanto isso, eu vou aqui comer um pedacinho de rosca que minha mãe fez, especialmente para mim. Tá boa, viu? Vamos lá. Já deu tempo de todo mundo ler. Questãozinha de um concurso de juiz fácil. Essa daqui, ó, essa é fácil, tá? Os alimentos serão devidos se o cônjuge declarado culpado vier a necessitar de alimentos e não tiver parentes em condições de prestá-los, nem aptidão para o trabalho. Pelo outro cônjuge, então, se um cônjuge, né, declarado culpado tem direito a alimentos pelo outro cônjuge, fixando o juiz o valor indispensável à sobrevivência. Vamos lá, os alimentos são devidos. Somente entre pais e filhos e entre cônjuges? É assim? Eu não tenho que dever alimentos para o meu irmão também, se ele precisar? Não é? Entre irmãos germanos. O que é irmãos germanos? É quando eu tenho o mesmo pai e a mesma mãe. Irmãos unilaterais é quando eu tenho o mesmo pai, mas não é a mesma mãe, ou eu tenho a mesma mãe, mas não é o mesmo pai. Tá bom? Então, irmãos germanos são aqueles que são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. E os irmãos unilaterais são aqueles que são ou do mesmo pai ou da mesma mãe. Bom? Entre irmãos germanos, mas não entre irmãos unilaterais, pelos ascendentes, recaindo a obrigação independente do grau de proximidade, sempre na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada? Resposta, letra? Tadá, te peguei, Wagner. Lembre que nós temos o trinômio da necessidade, da possibilidade e da razoabilidade. Vai ser sempre na proporção da necessidade, tá? E dos recursos da pessoa obrigada,
Não, nós também vamos ter o trinômio, a razoabilidade, tá? Lembre daquele exemplo que eu dei para vocês do sertanejo, tá? A proporção que ele tem, os recursos da pessoa é enorme. A necessidade do filho dele que mora na capital é diferente da necessidade do filho dele que mora lá no interior, tá? Porque nós precisamos usar a razoabilidade. Além disso, lembra que eu falei para vocês quando nós estávamos falando lá de divórcio? Até se o cônjuge for declarado culpado pelo fim do casamento, ele continua fazendo jus aos alimentos. Se ele não tiver condições de trabalhar, ou se ele não tiver condições de se prover, tá bom? Então, resposta letra A. Se o cônjuge declarado culpado vier a necessitar de alimentos e não tiver parentes em condições de prestá-lo, nem aptidão para o trabalho pelo outro cônjuge, fixando o juízo o valor indispensável à sobrevivência. Tá bom, Wagner? Tirei a dúvida aí? Não vai ser sempre na proporção das necessidades, não, tá? Vai não. Lembre do princípio da razoabilidade, tá? Próxima questão. Assinale a alternativa correta nos que diz respeito a alimentos. Vamos lá, eu vou dar 0,2 para quem acertar essa questão. Vamos lá, todo mundo, que eu vou anotar aqui. Eu quero a resposta de todo mundo. 0,2 e o porquê, hein? 0,2. Vamos ver, nós vamos fazer todas as questões agora valendo ponto. Essa tá mais dificilzinha. Lembra que eu falei dos alimentos solidários e os alimentos divisíveis? É aí, ó. Por que, Guilherme, que você acha que é a letra A? Porque eu disse. Ah, porque eu disse. Não vale. Sim, sim, sim. Os alimentos são prestados ao idoso na forma da lei civil. Sim, tá? Os alimentos para os idosos, eles são solidários. Então, o idoso ele pode cobrar, tá bom? De um ou de todos. Ele pode escolher, tá? E se a dívida for cobrada de um, esse que cobrou, ele pode entrar com ações regressivas contra todos os outros. Tá bom? Isso mesmo, eu falei na aula passada, Letícia. Isso mesmo, mas só o Guilherme respondeu. Tá? Isso mesmo. Beleza? Alguma dúvida? Olha, o novo casamento do ex-cônjuge devedor não extingue a obrigação. Primeiro, presta atenção. É o novo casamento do ex-cônjuge devedor. Então, se o ex-cônjuge, tá? Se o ex-cônjuge, aquele que deve alimentos a alguém, ele casar novamente, não significa que ele está isento de pagar alimentos, não, tá?
o máximo que ele vai conseguir é uma redução da pensão alimentícia que ele pagava, mas não a pensão alimentícia que a pessoa que ele tem que pagar. Não significa que vai acabar, tá bom? Só porque ele casou de novo, tá bom? A B está errada, esse negócio de indivisibilidade, nós já vimos que ela é solidária e divisível, tá bom? E na falta de ascendentes, cabe a obrigação alimentar aos descendentes, guardada a ordem de sucessão, e faltando estes aos colaterais até quarto grau. Lembra que eu falei para vocês que a doutrina majoritária e a jurisprudência entende que primos, tios, não tem relação, isso, não tem obrigação de alimentos, mas que nós temos sempre a Berenice, né, a Maria Berenice Dias, dizendo que deveria, tá bom? Deveria pagar alimentos, porque eles estão na ordem de sucessão, ok? Então, essa questão aqui, ela caberia, se fosse uma questão discursiva, tá? Você poderia falar essas situações, tá? Até segundo grau, exato. Vamos lá, valendo ponto, hein? Terceira questão. Eu adoro essas questões. Vou colocar um monte dessas na prova. Vamos lá, Letícia, essa agora você vai acertar. Nada de ficar procurando as questões na internet, hein? É sacanagem. Vamos lá, Letícia, essa você consegue. Wagner acha que a letra E. Deixa eu anotar aqui o Wagner. Letra E. É a letra E, galera? É recíproco. Vamos lá? Só mais um aí que eu vou já para a resposta. Mais um, mais um, mais um. Letícia? Letícia, Letícia, Letícia. Deixa eu ver quem eu vou chamar aqui também. Bárbara, Larissa, Lennon, Ludmila, Pamela, Veridiana, Vitor, Vinícius. Letícia acha que é a letra E também. Então vamos lá para. Eu só falei do Lennon, aí ele saiu. Ficou acanhado, tadinho. Vamos lá. O direito à prestação de alimentos obedece às seguintes regras. É recíproco entre pais e filhos? É recíproco? É recíproco. Então, eu devo aos meus pais e os meus pais também me devem. Foi isso que nós vimos? E extensivo a todos os ascendentes. Quem são os meus ascendentes? Quem está na minha linha para cima, não é? Então, quem são meus ascendentes? Meus pais, meus avós, meus bisavós. Não é? Sim. Recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta dos outros. Resposta: verdadeiro. Tá bom? Então, ela é recíproca entre pais e filhos e extensiva a todos os ascendentes. Então, digamos que os meus avós precisem de alimentos. Eles vão cobrar de quem? Dos meus pais, tá? Não, na minha linha reta vai infinito, tá? Só que o que acontece? Eu vou pagar para os meus pais, tá? Na ausência dos meus pais, os meus avós vão pedir para mim, mas se eles têm os meus pais, eles vão cobrar dos filhos dele.
Ok? Tá bom? Calma, Letícia, que agora eu estou respondendo. Tá? Calma. Na, fa... Na falta de ascendentes e de descendentes, cabe a obrigação aos irmãos germanos. Acabei de falar que são os irmãos germanos. Mas não aos unilaterais? Salvo se apenas unilaterais houver? Não, ok? Não cabe tanto aos irmãos germanos quanto aos irmãos unilaterais, independente se eu só tenho unilaterais ou não, tá bom? Falso, ok? Se um parente que deve alimentos em primeiro lugar não tiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato. O que é isso? E se o filho não puder pagar os alimentos? Digamos que o meu irmão, ele não tenha condições de pagar alimentos para o filho dele, o Lucas, meu sobrinho. Então, ele não, ó, se o meu parente, não quer dizer o meu irmão, que deve alimentos em primeiro lugar, não é? Ele não, deve, não é ele que deve alimentos para o meu sobrinho? Se ele não tiver condições de suportar esses encargos, quem serão chamados para concorrer para pagar os alimentos para o meu sobrinho? Não é a minha mãe, que não é a parente que está mais próxima dele? Tá bom? Então, resposta verdadeira. Combinado? Então, se o parente que deve alimentos em primeiro lugar não tiver condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato. Tá bom? Na falta dos ascendentes, então, na falta dos pais, cabe aos descendentes, ou seja, filhos, netos, bisnetos, tataranetos, independente da ordem de sucessão? Independente da ordem? Errado. Nós sempre vamos chamar os mais próximos daquela relação. Então, na falta de ascendentes, nós vamos chamar os descendentes. Mas quem? Primeiro o filho, depois o neto, depois o bisneto. Combinado? E a última, sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos. E em tentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide. Certa resposta. Ok? Então, a letra correta é a letra B. Ninguém acertou essa. Vocês acharam difícil? Vocês acharam essa difícil? Sim. Sim, Letícia. Oh, Letícia. É dessa que vai cair na prova, tá? Sadismo. Próxima, também de juiz. Vamos lá, Letícia, agora vai. E aí, alguém? Oi. Oi. Oi, oi, oi. E aí, galera, resposta, letra? Vamos lá. Vamos começar
começar. Letra D, ó, Letícia falou primeiro. Peraí, Guilherme, que a Letícia falou primeiro. Saúde. Vamos lá. Considerando que se extingue o poder familiar pela maioridade, sim, extingue o poder familiar. Cessa desde logo o dever de prestar alimentos. Eu disse para vocês, quando fizer 18 anos, acaba o dever de alimentar? Eu falei isso para vocês? Não, não é? Errado, errado. Vai ter de aprender. A obrigação alimentar dos ascendentes é subsidiária à obrigação alimentar entre irmãos germanos ou unilateral? É isso? A obrigação de alimentar dos ascendentes, ela é divisível. Ok? Ela é divisível, não é subsidiária. Ela só vai ser subsidiária do idoso, quando nós temos de alimentar o idoso. Tá? O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as prestações que se vencerem no curso do processo? Não. São até 3 prestações, ok? Mais as que vencerem ao longo do processo. E a letra D, se o cônjuge declarado culpado pela separação judicial vier a necessitar de alimentos e não tiver aptidão para o trabalho, o outro cônjuge, se ele casar ou não, tiver uma união estável ou não, viver no concubinato ou não, será obrigado a assegurá-lo, desde que inexistam parentes na condição de prestá-los, limitados ao quanto indispensável à sobrevivência. Resposta, letra D. Parabéns, Letícia e Guilherme. Ok? Fácil essa, Letícia? Fácil, não é? Bem facinha essa. É uma questão de juiz, tá bom? Juiz de São Paulo. Beleza? Próxima, defensor público. Tá? Quem aí quer ser defensor público? Legal, eu fui defensora pública um tempo. Muito bom. Aprende muito. Tá? Então, vamos lá. 10 segundinhos, hein? É o tempo de ler. Aqui tá faltando um I, ó, na letra B. A obrigação é transmitida imediatamente aos avós. Vai, Letícia, desistiu da A? Se o alimentante... Vamos lá. Se o alimentante... Tá bom? Se o alimentante... A pessoa que tem que alimentar, o alimentante, chegar lá para o juiz e falar assim, ô, doutor, eu perdi o emprego. Perdi o emprego, aqui não tem como pagar alimentos. O juiz vai falar assim, ô, meu filho, coitado, então, te dá mais aí 3 meses pra você tentar arrumar um emprego. É isso que ele vai falar? Até parece, né, Letícia? De jeito nenhum. Ele vai falar o chilindró pra você, você vai ver como o dinheiro aparece rapidinho. Não é? Resposta, então, letra... O Wagner. Vai, Wagner, essa aí você vai acertar, não é? Resposta, letra D. Tá lá, não é, Wagner? 1708. Cessa com casamento ou a união estável do credor,
Assim como no caso de o credor portar-se de maneira indigna. Isso mesmo, maneira indigna. Quais são as maneiras indignas? Está lá no 1814. Isso mesmo, Wagner. Tá? Vamos lá, Letícia, por que não é a letra A? Que a lei não fala disso, tá bom? A lei não fala disso. Em regra, vai incidir sobre gratificação natalina e um terço de regra, de, de terço de férias, tá bom? Tá? Então, essa é a regra, tá? Essa é a regra. Normalmente, nos acordos aí que eles tiram sobre a gratificação e sobre o terço de férias, tá? Mas, em regra, nós vamos ter. Tá? Essa é a regra. São todos os rendimentos, em cima de todos os rendimentos que a pessoa tiver. A gratificação natalina também é um rendimento. O terço de férias também é um rendimento. Então, vai ser em cima dos rendimentos daquela pessoa. Ok? Normalmente, os acordos, eles são para não incidir nem na gratificação natalina, nem no terço de férias. Combinado? Diante do inadimplemento do pai, a obrigação é transmitida imediatamente para os avós? Não. Tá? O pai ficou inadimplente, vai tentar penhorar tudo que achar, senão ele vai preso, ok? Tá bom? Se ele desaparecer ou qualquer outra coisa, aí sim você pode chamar os avós por meio daquela ação que eu já falei para vocês, que são os alimentos avoengos. Nome lindo. Beleza? Cessa automaticamente com a maioridade? Não. Faço também defensor público, não é, Wagner? Você está no caminho certo. Promotor de justiça. Olha o tamanho da questão. Olha o tamanho da questão. Letícia, vamos? Pamela, Vinícius, Henrique, Bárbara, Davidson, Larissa, Lennon, Ludmila, Pamela, Veridiana, Victor, Vinícius. Quero participação geral. Vamos, meninos. Vocês estão vendo a novela aí, deixaram só o celular ligadinho na aula. Sei como é isso. Sei como é. Isso mesmo, Davidson. Vamos lá fazer responder. Você consegue. Você consegue. Vamos lá, vocês conseguem. Já achei um erro nessa aqui. E aí, galera? Tá difícil essa, não tá? Vamos lá? Letícia, sua opinião? Resposta letra C. Só o Guilherme. Vamos lá ver por que as outras estão corretas.
Julgada procedente a ação de investigação de paternidade. Ação de investigação de paternidade é ação de alimentos? Ação de investigação de paternidade é ação de alimentos? Uma coisa tem a ver com a outra? Não. Tá bom? Então, julgada a ação de investigação de paternidade, aí você vai entrar com uma ação de alimentos, tá bom? Então, depois de julgada a ação de investigação de paternidade, você vai entrar com uma ação de alimentos para que o juiz arbitre alimentos provisórios e depois ele ajuize, aí depois ele te dê os alimentos definitivos. Combinado? Se o alimentando, tá, for absolutamente incapaz, contra ele não corre a prescrição, certo? Falamos isso na aula passada, tá? Os alimentos fixados na sentença e vencidos só terão a prescrição iniciada quando o alimentando se tornar relativamente capaz. Foi isso que eu falei para vocês? Não, tá bom? Não é quando ele se tornar a prescrição, só inicia quando ele se tornar relativamente capaz, não. É quando ele fizer 18 anos. E quando ele fizer 18 anos, ele vai ser o quê? Absolutamente capaz. Combinado? Todavia, sendo o pai e a mãe os devedores, a prescrição de 2 anos só se inicia quando ele se tornar capaz ou emancipado. Ok? Então, essa está errada, porque os alimentos eles só vão começar a contar a prescrição depois que ele fizer 18 anos. Falamos disso na aula passada. Combinado? Agora vamos lá, C. Ué. O que eu fiz? É incorreta. Incorreta. Não, é a correta. Ou essa é a incorreta? Tô ficando doida. Essa primeira tá errada. Jogada procedente. Sei não. Deixa essa aqui, que então daqui a pouco eu volto. Eu vou ver o que eu errei ali, se é correta ou incorreta, tá? A cessação da obrigação alimentar no procedimento do indigno do credor não se limita unicamente às relações. Não, realmente, essa está incorreta. Essa está errada. Tá? Não se limita, sim, não se limita. Essa tem que ser anulada, é? Tem que ser anulada? Aí tá certa. Aí tá certa. A cessação da obrigação alimentar no procedimento indigno do credor não se limita unicamente às relações. Tá, vou anular, Pamela, vou anular essa daí. Tá, engraçadinhas. Tá, vamos ver depois o que eu errei aqui na hora de copiar a questão, tá? Vamos para a próxima, então. Só de sacanagem, olha o tamanho dessa. Em sede de ação de alimentos ajuizada pelos filhos em face do pai, a pensão alimentícia é fixada em 3 salários mínimos para cada um. Nossa Senhora, que beleza, hein? 3 salários mínimos para cada um, então cada filho vai ganhar 3 pila por decisão de primeira instância, confirmada em segunda instância. Por discordar da fixação do valor por modo atrelado ao salário mínimo, o pai deixa de efetuar o pagamento por meses consecutivos, o que enseja o requerimento e consequente decretação de prisão pelo inadimplemento de obrigação alimentícia. Nesse caso, à luz dos alimentos fornecidos e considerada a disciplina constitucional e a jurisprudência do STF pertinentes, a resposta correta é? Vamos lá. A fixação da pensão alimentícia. A fixação da pensão alimentícia deu-se de modo irregular?
uma vez que a Constituição veda expressamente, a Constituição veda expressamente a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Não, né, galera? Não, né? Nem vamos terminar de ler. Tanto a fixação da pensão alimentícia quanto a decretação da prisão pelo respectivo inadimplemento são legítimas, não havendo que se falar em coação à liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Resposta? Certa! C, vamos ver o que está errado nas outras, tá bom? Mas lembrando que ele deixou de pagar por meses consecutivos, até 3 meses você pode, até 3 prestações, você pode pedir a prisão. Passou de 3 prestações, não pode mais, porque perde esse caráter de urgência, tá? A fixação da pensão alimentícia deu-se de modo irregular, uma vez que a Constituição veda expressamente a vinculação. Falso também, tá? Recusa justificada do pagamento. E se o juiz tivesse decretado que ia pagar em, sei lá, em 3.000 ações da Petrobras por mês, aí sim ele podia alegar que a fixação era irregular, mas fixar em salários mínimos não. É a forma como o Poder Judiciário, o STF, tem entendido que é a forma correta. Apenas a decretação da prisão pelo inadimplemento da obrigação alimentícia é ilegítima, pois, apesar de ser hipótese de prisão civil admitida expressamente pelo texto constitucional, é considerada ilícita pelo STF em virtude de tratado internacional em matéria de direitos humanos, do qual a República Federativa do Brasil é signatária. O que eu falei para vocês agora há pouco? Tá? Pacto de São José da Costa Rica, tá? Não, não é. O Pacto de São José da Costa Rica não fala disso, tá? Cabendo ao pai impetrar habeas corpus em face da decisão que a determinou. Errado, tá? O Pacto de São José da Costa Rica, ele não proíbe a prisão do devedor de alimentos, porque dever alimentos é mais grave do que prisão civil, tá? Apenas a decretação da prisão pelo inadimplemento da obrigação alimentícia é ilegítima, pois, apesar de ser hipótese de prisão civil admitida expressamente pelo texto constitucional, é considerada ilícita, conforme súmula vinculante editada pelo STF, cabendo ao pai ajuizar a reclamação perante aquela corte pelo seu descumprimento. Errado também. Apesar da questão ser desse tamanho, ela é bem facinha, não é? Não é? Certo? Facinha essa? Então, vamos lá. Vamos lá, então. Resposta, letra D. Tanto a fixação da pensão alimentícia quanto a decretação da prisão pelo respectivo inadimplemento são legítimas. Tá bom? E última, para acabar, defensor público também, que é o Wagner. Vamos lá, Wagner. É ser mesmo, olha só. Então, ó, receba, você vai ser. E aí, resposta? Vamos lá, Pamela, Veridiana. Vamos? Para acabar, para acabar, para acabar. Pamela, Veridiana, vamos. Vitor, que não participou nem um minutinho. Vinícius, Yuri. Cara, que professora chata, hein? Veridiana. Calma aí que a Veridiana falou primeiro. Veridiana.
Tadã! Vamos lá para a resposta. Vamos começar pela letra E, tá bom? Vamos começar pela letra E. Ao completar 18 anos, pode o alimentante deixar de pagar automaticamente os alimentos? Haja vista a maioridade atingida pelo alimentado. Eu disse isso em sala de aula? Não! Não, 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 não. Isso aí, o Yuri está participando também, tá? Ele está atento. O adimplemento, letra D. O adimplemento de prestações alimentícias que justifica a prisão civil do alimentante é o que se refere aos últimos 6 meses? Últimos 6 meses, pessoal? Não! As últimas 3 prestações, tá bom? As últimas 3 prestações. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre os pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, certo? Recaindo a obrigação nos parentes consanguíneos ou afins até terceiro grau, inclusive? Não. Não, 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 não. O que são seus parentes afins? Quem aqui da sala é casado? O Lennon, tá? O Lennon, ele é casado, tá bom? Afins são os parentes da mulher do Lennon, tá bom? Então, os pais da mulher do Lennon, então, os sogros do Lennon são seus parentes afins, tá bom? Sogro tem que pagar pensão alimentícia por genro? Não, né, galera? Não existe isso, tá bom? Então, está errado, ok? Letra B. Uma vez tendo o alimentante sido preso pelo inadimplemento das prestações alimentícias, estará isento de novas prisões. Imagina que beleza que ia ser, não é? Você vai preso só uma vez, tá? Depois disso você não pode ser preso nunca mais. Imagina a bagunça que ia ser. Imagina a quantidade de ação, e aí sem ter nenhum pagamento de pensão alimentícia, que ia ser uma beleza, imagina? Errado, tá bom? Vai ser preso todas as vezes que for preciso. E a letra A, com o nascimento com vida da criança, os alimentos gravídicos concedidos à gestante serão convertidos automaticamente em pensão alimentícia em favor do recém-nascido, com mudança assim da titularidade dos alimentos, sem que, para tanto, seja necessário pronunciamento judicial ou pedido expresso da parte. Resposta, letra A. Aê! Aê! Resultado dos exercícios de hoje. Guilherme, 06. Letícia, 02. Wagner, 02. Veridiana, 02. Yuri, 02. E Pamela, 02. Devidamente anotado. Gente, cola no Guilherme. O Guilherme é aquela pessoa que nós vamos ter que colar na hora da prova. Caramba, galera! Vamos colar nele. Ok? Alguma dúvida, então, com relação a alimentos, pessoal? Não respondeu nenhuma, Ludmila? Nenhuma. Pois é. Hashtag chateada. Você não respondeu nenhuma. E agora? Então, terminamos aqui o nosso conteúdo de alimentos. A partir da próxima aula, nós vamos dar seguimento, então, a matéria. Nós vamos falar de filiação, adoção, vamos falar um pouquinho do ECA, ok? E nós temos mais 3 aulas, e aí acabou, tá bom? Nós temos mais 3 aulas, então. Aí nós vamos fazer a nossa provazinha do semestre. Ô, Vitor, o que você tem, tadinho? Tá doentão, tadinho. Ok? E aí eu quero ver com vocês como que nós vamos fazer o trabalhinho valendo 4 pontos. Se vocês querem fazer escrito, se vocês querem fazer uma apresentação. E aí, o que vocês querem? Preferem escritos, apresentação?
Trabalho, Ludmila, nós temos que fazer trabalho. Vai ser por votação aqui. Tem um para escrito e um para apresentação. Vamos votar. 2 para escrito. Escrito. Pelo amor de Deus, professora, se quiser ser como... como os últimos. Pode ser como último. Apresentação. Tem que ser trabalho, Pamela. Infelizmente, a ordem da direção é 6 pontos de prova, 4 pontos de trabalho. Tá? Não vai cair de tanto escrever, não, ô Guilherme. Para com isso. Não. Por quê? Porque a direção obrigou. A direção, não foi nem a coordenação. 6 pontos de prova. Que 2 folhas? Tá doido que 2 folhas? Isso é demais, pelo amor de Deus. Eu tava pensando naquele negocinho simplesinho assim, ó, que você põe uma jurisprudência, responde a perguntinha ali, meia página. Sai fora mesmo, Ludmila, pedindo 2 páginas, pelo amor de Deus, para com isso. Tá, vamos fazer igual o último, então. Eu vou bolar, então, uma situação sobre alimentos, e aí vocês, vou até anotar aqui que vai ser sobre alimentos. Tá bom? Sobre alimentos, e vocês vão ter que fazer. E se nós fizéssemos uma petição inicial de alimentos? O que vocês acham? O que vocês acham de uma petição inicial de alimentos? Digitado, claro, né? Óbvio. O que vocês acham de uma petição? Porque aí vocês já vão treinando para o semestre que vem. Já sabe fazer uma petição inicial. O que vocês acham? Uma petição inicial de alimentos. Eu bolo um casinho, aí vocês vão falar vocês vão pedir alimentos provisórios, depois vocês vão pedir alimentos definitivos. O que vocês acham, então? Faz um modelinho lá, eu deixo também um modelinho para vocês verem. Posso pedir alimentos de uma pessoa idosa. Já imaginou que legal? É uma boa, não é? Fazer uma petição inicial, bonitinho, lá, de acordo com o 319 do CPC. O que vocês acham? Acho que eu vou fazer isso, então. Fazer uma petição inicial de alimentos. Vocês vão ver que é legal. Deixa eu anotar aqui, então, que eu vou pensar também nisso, numa petição inicial. E é fácil, gente. Tá cheio de modelinho assim na internet. Tá? Mas aí eu vou pular as regrinhas que eu quero, tá? Para vocês cumprirem, que aí vocês já vão se preparando para o semestre que vem, quando vocês forem para a prática simulada, que com certeza vocês vão fazer uma petição de alimentos, mas aí vocês já sabem fazer. Sim, vou dar um prazo grande, tá? Pelo menos aí umas 2 semanas para vocês fazerem. Viu? Mas aí eu vou pôr umas exigências também. Jurisprudência só do TJ, eu quero jurisprudência recente. Não, Wagner. Vai ser antes da prova, porque aí vocês já vão estudar. Tá? Não, senhor. Não, senhor. Beleza? Então, não se preocupe. Eu vou fazer, então, uma petição inicial de alimentos para vocês, valendo os 4 pontos. Combinado? Então, valendo os 4 pontos, que aí vocês só vão fazer uma atividade comigo. Vai ser uma petição de alimentos, eu ainda vou bolar a historinha dos alimentos, para ser um negócio mais interessante, e aí vocês vão pedir os alimentos provisórios e os alimentos definitivos. Beleza? Então, no mais, lembrando que eu disse no início da aula, para quem chegou atrasado, nossa semana jurídica começa amanhã. Eu quero todo mundo participando, e o aluno que fizer pergunta interessante vai ganhar, ó, um ponto extra. Combinado? Então, Ludmila, participar da semana jurídica, porque aí você vai ganhar um ponto. Não é só ligar lá, acessar lá a sala e ficar fazendo outras coisas, tá? Dormindo, nada disso. É participar, fazer pergunta. Mas, Ludmila, você faz a pergunta escrita aqui, você não precisa falar. Você escreve. Beleza? Combinado? Então, um beijo para vocês, boa semana jurídica e até semana que vem, tá? Um beijo, boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, Wagner. Um beijo.